aí, pessoal, tudo bom? Então, primeiramente, meu nome é Ayrton, tá? Eu sou professor de Biologia B, né, do Vai Cair na Prova, né? Um dos professores. Na Biologia B, a gente vai estudar basicamente dois grandes temas, né? A ecologia, nesse primeiro momento, e mais à frente a botânica, tá? De forma introdutória, aí o que a gente vai discutir nesse primeiro módulo, que é a ecologia, a gente precisa de alguns conceitos fundamentais, tá? E é em cima desses conceitos fundamentais em ecologia que a gente vai discutir um pouquinho hoje, tá? A gente vai olhar para esses principais conceitos para entender o que cada um significa e em que contexto que a gente vai utilizar cada um deles, tá? Por quê? Porque são conceitos que volta e meia aparecem em outros conteúdos um pouco mais aprofundados de ecologia. Então, são conceitos que vão ser utilizados em outros momentos e são conceitos que, vez ou outra, aparecem aí dentro de uma questão de vestibular, uma questão bem pontual, bem específica, cobrando basicamente definição do conceito. Tá? Então, vários desses conceitos caem em questões de vestibular, questões de Enem, definição do conceito ou uma aplicação do conceito. Tá? Então, é uma aula que seria não tão básica, tá? Ela vai tratar de alguns conceitos relativamente simples, mas é uma base que a gente vai ter para discutir assuntos um pouco mais complexos mais para frente, tá? Então, primeiramente, a gente vai começar a falar nesse primeiro módulo de uma ciência que se chama ecologia, tá? E o que é a ecologia? Tá? Ecologia, gente, é uma ciência que vai tentar entender como que os organismos se distribuem no espaço e por que um lugar tem uma abundância maior do que outro. Ou seja, por que em tal lugar eu tenho mais espécies do que outros lugares? Por que eu tenho mais indivíduos, por exemplo, na região tropical e menos na região polar? Isso são perguntas que a ecologia vai colocar para tentar entender essa distribuição diferencial dos organismos, certo? Além dessa distribuição diferencial, a ecologia vai tentar entender também as relações do organismo com o meio e as relações entre um organismo e outro organismo. Tá? Se a gente vai olhar a etimologia da palavra ecologia, tá? Ela vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que é estudo. Ou seja, ecologia, em última análise, é o estudo da casa, gente. Gente, não é o estudo da minha casa, né? Arquitetura. É o estudo do ambiente em que o organismo está. Né? Do ambiente e da relação que esse organismo tem com esse ambiente. Qual a relação que esse organismo tem com os outros organismos? É isso que a gente vai estudar aqui. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai olhar para alguns conceitos-chave, tá? Alguns conceitos que vão ser fundamentais para a gente pensar temas um pouco mais complexos aí mais para frente, tá? O primeiro desses conceitos, né, é o conceito de espécie, tá? Gente, isso aqui é um problema dentro da biologia. Tá? Eu digo é um problema por quê? Porque existem mais de 30 conceitos de espécie. E dependendo da situação, dependendo do organismo, a gente vai aplicar um conceito ou outro. Eu trouxe aqui o conceito que vai ser mais utilizado dentro da biologia, né? Um conceito proposto pelo Ernest Mayr, que é o conceito biológico de espécie. É esse o conceito que a gente vai adotar aqui em ecologia. É esse o conceito que vocês vão adotar lá na taxonomia e lá na evolução também. Tá? Então é um conceito que vocês vão revisitar em outros momentos, tá? Não só aqui na aula de ecologia. Então, segundo esse conceito, uma espécie seria o conjunto de indivíduos similares, né,
E essa similaridade ela vai se dar no nível genético, né? Ou seja, eu tenho uma similaridade no DNA desses organismos e uma similaridade morfológica, ou seja, na forma, na aparência desses indivíduos. Se eu olho para qualquer outra pessoa, eu não tenho dúvida de que a gente é da mesma espécie. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente percebe similaridades que nos identificam enquanto espécie Homo sapiens, na espécie humana, certo? Ou seja, um dos pressupostos desse conceito é a similaridade tanto do nível genético quanto do nível morfológico, tá? Ou seja, espécie seria um conjunto de indivíduos similares, tá? E além de ser um conjunto de indivíduos similares, esses indivíduos têm que ter uma capacidade de reprodução entre si, e essa reprodução tem que gerar descendentes férteis. Ou seja, potencialmente, essa árvore aqui, essa espécie, que é uma árvore hipotética, não tem um nome científico dela aqui, mas essa espécie dessa árvore, ela potencialmente pode se reproduzir com outras árvores da mesma espécie. E os descendentes que ela gerar potencialmente são férteis. Tá? Isso é super importante para a gente pensar o conceito biológico de espécie. Eu tenho que gerar, tenho que produzir descendentes férteis a partir da reprodução de indivíduos da mesma espécie. Se por um acaso eu cruzei dois indivíduos muito parecidos e eu gerei um descendente infértil, eu não tenho uma espécie, eu tenho sim duas espécies. É o caso, por exemplo, que a gente tem com a égua e o burro, né? O jumento, desculpem, a égua e o jumento. Quando eu cruzo uma égua e um jumento, são animais do mesmo gênero, né? O gênero Equus, né? O Equus cabalus, que seria a égua, e o Equus asinus, que seria o jumento. Quando eu cruzo esses dois indivíduos, eu gero um descendente, que é o burro, se for macho, ou mula, se for fêmea. Esse indivíduo é um híbrido. Por quê? Porque ele não é fértil. Ou seja, como do cruzamento de uma égua e um jumento nasceu um indivíduo que não é fértil, eu tenho certeza que égua é de uma espécie, né, o cavalo é de uma espécie, e o jumento, né, ou a jumenta, é da outra espécie. Ou seja, para definir o que é uma espécie, pelo conceito biológico, eu tenho que gerar descendentes férteis. Certo? É em cima dessa unidade da espécie que a gente vai trabalhar muitas vezes em ecologia. Tá? Então a gente vai sempre estar operando aqui com a espécie. Um outro conceito, né, importante para a gente em ecologia é o conceito de população. Tá? População, gente, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Tá? Ou seja, esse conjunto de árvores aqui são todos da mesma espécie. Tá? Ou seja, eles formam uma população. Só que é importante que esse conjunto de indivíduos da mesma espécie habitem uma mesma área. Por quê? Eu não posso considerar, por exemplo, que a população de, sei lá, cachorros de Curitiba seja igual, ou seja, a mesma população de cachorros do Ceará. Por quê? Porque estão em locais diferentes. Ou seja, a população de cachorros de Curitiba tem uma característica, um certo tamanho, uma faixa, uma distribuição etária e tudo mais. A população de cachorros do Ceará tem outra distribuição etária, outra característica. Ou seja, são populações distintas porque elas estão em locais diferentes, certo? E uma outra variável importantíssima para o conceito de população é o tempo. Ou seja, uma população são indivíduos da mesma espécie que estão numa mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque se eu pensar a população, sei lá, de capivaras em Curitiba hoje, e a população de capivaras de Curitiba há 50 anos atrás, não é a mesma. Por quê? Porque essa população mudou. Ou seja, a população de 50 anos atrás não é a mesma população de hoje. Ou seja, eu preciso dessa componente temporal para definir população. Beleza? Tá?
Então, em relação à população, eu tenho que ter isso claro em mente, que eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma mesma área ao mesmo tempo, tá? Uma questão importante aqui, gente, o conceito de população, ele é um conceito referencial, ou seja, depende daquilo que eu vou estudar para eu definir a minha população, certo? Porque eu posso pensar em população de bactérias que eu tenho nessa caneta. Ou seja, eu tenho bactérias na superfície dessa caneta. Por quê? Porque bactéria tem em todo canto, tá, gente? Não é por falta de higiene. Essa bactéria está em todo lugar. Eu tenho essa população. Mas se eu quiser estimar a população de bactérias do mundo inteiro, eu também posso considerar todas as bactérias do mundo como uma grande população, desde que elas sejam da mesma espécie, óbvio. Tá? Ou seja, esse conceito depende do meu foco de estudo, por isso que eu digo que ele é um conceito referencial. O conceito de comunidade, ele vai agregar mais elementos aqui do que a população, tá? Porque ele é o conjunto de populações que habitam uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, aqui eu não tenho só a população de árvores, eu tenho a população dessas gramíneas, a população de capivaras, a população aqui de aves. Ou seja, eu tenho várias populações habitando uma mesma área. Isso é uma comunidade. Ou seja, eu tenho uma, duas, três, quatro populações nessa comunidade que eu estou representando aqui, certo? Ou seja, comunidade é o conjunto de populações. Um outro conceito importante para a gente é o conceito de biótopo, tá? O que é o biótopo, gente? Tá? Biótopo também ele pode ser chamado de fatores abióticos, tá? Por que ele tem esse nome, fatores abióticos? Porque são fatores que influenciam no ambiente, mas que não são vivos. Por exemplo, relevo. Relevo, ele não é vivo, mas ele influencia muito o ambiente. A distribuição das espécies, as interações que as espécies vão ter nesse ambiente, etc. Tipo de solo também é um fator abiótico. Vento, sol, luminosidade, temperatura. Se eu estiver falando de um ambiente aquático, o pH da água também é um fator abiótico. O pH do solo é um fator abiótico importante. Ou seja, todas essas componentes fazem parte dos fatores abióticos ou biótopo. Quando eu junto uma comunidade, né, aqui todos os animais, todos os indivíduos dessa comunidade, né, as árvores, as gramíneas, as capivaras e as aves, mais os fatores abióticos, o vento, a luz, a temperatura, o relevo, o solo, tudo isso, eu tenho uma unidade de análise que eu chamo de ecossistema. Ou seja, o meu ecossistema nada mais é do que o conjunto de comunidade e fatores abióticos, ou comunidade e biótopo. Ou seja, juntei seres vivos que estão no ambiente com seres não vivos, né? Seres não vivos, tá, gente? Com elementos não vivos desse ambiente, certo? A luz, a temperatura. Ou seja, esse conjunto é meu ecossistema. E, de novo, a gente tem um conceito referencial aqui. Por quê? Uma gota de água pode ser um ecossistema, porque dentro dessa gota de água eu posso ter várias espécies de bactéria, várias espécies de alga, talvez algumas espécies de zooplâncton, ou seja, eu tenho uma comunidade. E dentro dessa gota de água eu tenho luz, tenho temperatura, umidade, pH, ou seja, eu tenho fator abiótico e tenho comunidade. Ou seja, uma gota de água pode ser um ecossistema. Se eu estiver estudando essa gota de água, eu posso considerá-la um ecossistema. Da mesma forma que eu posso considerar um rio inteiro um ecossistema. Ou o planeta inteiro enquanto um ecossistema também. Porque eu tenho fatores abióticos e tenho uma comunidade biológica ali junto. Um outro conceito importante para a gente pensar o ecossistema é o ecótono, tá, gente? Ecótono é uma região de transição entre dois ou mais ecossistemas, tá? Então, por exemplo, nessa imagem a gente tem o que? Um campo, né?
E na beirada desse campo a gente tem um lago, tá? Ou seja, eu tenho um ambiente aquático e um ambiente terrestre de campo. No meio do campo vai ser uma região mais seca, de solo menos encharcado. Na beirada da água, eu vou ter o quê? Um campo mais encharcado. Ou seja, na região de transição entre o lago e o campo, eu tenho ali uma região que tem características dos dois ambientes. E é essa a característica do ecótono. Ele tem uma cara do ambiente A e uma cara do ambiente B. Ele é uma mistura desses dois ambientes. Ele é uma zona de transição, gente. Na natureza não existe uma linha divisória que fala, ó, daqui para cá é Mata Atlântica, daqui para cá é Cerrado. Existe uma transição contínua entre esses dois ambientes. Não existe uma linha para falando daqui para cá é deserto, daqui para cá é floresta. Existe uma transição que é muito fluida, um limite fluido. Não é um limite demarcado, um muro falando daqui para cá é o rio, daqui para cá é o campo. Existe uma transição, um campo um pouco mais encharcado, o campo totalmente seco lá para dentro. O rio com plantas, né, do campo, e o rio, né, o lago sem essas plantas. Ou seja, existe essa região de transição que é o ecótono. Uma coisa importante sobre o ecótono, gente. O ecótono, como ele é uma região de transição, ele tem espécies únicas do campo, espécies únicas, né, do lago, nesse exemplo que eu estou dando do campo e do lago, tá? Ou seja, ele vai ter espécies do ambiente A, do ambiente B, e ele vai ter espécies únicas que só existem naquela zona de transição. Ou seja, o ecótono é uma zona ecologicamente super importante. Por quê? Porque ali eu tenho espécies endêmicas, espécies que são únicas daquela região de transição. Beleza? Ou seja, eu tenho tanto espécies que existem no ambiente A e no ambiente B, quanto espécies nessa transição AB. Beleza? O outro conceito importante seria a biosfera, gente. Biosfera, né, como eu estava falando lá quando eu falei sobre ecossistema, eu poderia considerar o planeta inteiro enquanto um ecossistema. E nesse caso eu chamaria esse grande ecossistema de biosfera. Biosfera seria o conjunto de todos os ecossistemas que eu tenho no planeta Terra. Ou seja, se eu considerar o planeta como um ecossistema, eu tenho várias formas de vida e vários fatores abióticos. Ou seja, isso seria um grande ecossistema, que eu chamo de biosfera. Então, se eu penso um ecossistema que engloba o planeta inteiro, eu chamo ele de biosfera, ou ainda um nome mais antigo, que não é tão usual hoje, mas vocês podem encontrar em alguma questão de vestibular, que é Gaia. Tá? Esse nome Gaia, gente, ele remete à mitologia grega, tá? A deusa Gaia, que seria a personificação do planeta Terra, tá? Então, é um nome muito antigo aí que em alguma prova, algum exercício mais antigo de vestibular, vocês podem encontrar, tá? Não é tão usual hoje esse termo. Gente, um outro conceito importante para a gente é o conceito de habitat. Habitat, ele é o ambiente onde uma determinada espécie pode ocorrer, tá? Habitat é lugar, é um espaço físico onde essa espécie se encontra, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de vários habitats terrestres, né? Então eu tenho aqui ambientes de floresta, ambientes montanhosos, ambientes de savana, ambientes árticos, desérticos, tropicais, temperados. Ou seja, eu tenho vários tipos de ambiente terrestre onde algumas espécies podem ocorrer. Mas eu também posso ter habitats aquáticos, por exemplo, um rio, um lago, o mar, o fundo do mar, a superfície do mar. Todas essas regiões são habitats diferentes. Existem espécies, por exemplo, que só vivem no fundo do mar. Essas espécies vivem num habitat que a gente chama de bentos. Existem espécies que vivem só na superfície da água. Essas espécies vivem nesse outro habitat. Beleza? Ou seja, o habitat é o lugar que uma espécie vive. Então, se eu pego, por exemplo,
bicho preguiça. Qual que é o habitat desse animal? Ele é um animal que vive numa floresta, né? Então é um animal de habitat florestal, só que posso refinar mais ainda esse habitat, dizendo que ele vive em cima de árvores, ou seja, ele é um animal arborícola, ou seja, ele é um animal que vive em árvores na floresta amazônica, ou seja, ele é um animal de um habitat terrestre arborícola. Ou seja, o habitat é o lugar físico onde a espécie está. Tá? Por que eu estou frisando isso? Porque é muito fácil da gente confundir o habitat com esse próximo conceito, que seria o conceito de nicho ecológico. E são dois conceitos, gente, que eu acho que vocês têm que marcar aí como os mais importantes da aula de hoje. Por quê? Já caíram inúmeras vezes em vestibular a definição e a aplicação desses dois conceitos. Muitas vezes, para você diferenciar um conceito do outro. Qual que é a diferença entre habitat e nicho? Já vi questão desse tipo, tá? Então, se atentem a esses dois conceitos para não confundir, tá? O nicho ecológico, ele é o conjunto de hábitos de uma espécie. Hábitos, não habitats. Hábitos, eu quero dizer o quê? O modo de vida dessa espécie. O que seria um hábito? Sei lá, o hábito pensando aqui na personificação humana, um hábito seria estudar. Isso aí é um hábito, certo? Habitat é lugar, hábito é uma coisa que eu faço, tá? Então, o nicho ecológico, ele reúne todos os hábitos de uma determinada espécie. Cada espécie tem um nicho ecológico único, tá, gente? Então, cada espécie tem um nicho que é só dela. Não tem nenhuma espécie que tenha um nicho igual ao outro. Eu posso ter nichos parecidos, mas não 100% iguais, tá? Por quê? Vou dar esse exemplo aqui do quero-quero, tá? Então, em relação ao nicho ecológico do quero-quero, né? Então, ó, o quero-quero, né, ali o Vanellus chilensis, é uma ave de ambiente campestre. Ou seja, o nicho inclui o habitat. Quando eu digo que ele é uma ave de ambiente campestre, eu estou delimitando o quê? O habitat dessa espécie. Ou seja, o nicho engloba o habitat. O nicho é mais amplo que o habitat. Por quê? Porque o nicho não para só no habitat. Ó. Ele é uma ave de ambiente campestre que pode viver em campos secos ou parcialmente alagados. Se alimenta de insetos e, eventualmente, peixes. A reprodução ocorre geralmente na primavera, quando a fêmea põe de 3 a 4 ovos. Durante esse período, os machos ficam bastante agressivos. Gente, não cheguem perto de um quero-quero nesse período, tá? É perigoso. Não façam isso, tá? Voltando. Os filhotes, eles podem deixar o ninho logo após o nascimento, né? Então eles já nascem espertinhos, conseguem andar por aí, comer quase que por conta própria. E é muito comum nessa espécie o comportamento de auxiliar de ninho, que seria os irmãos mais velhos, né, da reprodução anterior, a ajudar a cuidar dos irmãos mais novos, recém-nascidos. Tá? Ou seja, o que eu descrevi nessa frase aqui, nesse pequeno parágrafo para vocês? O ambiente que a espécie está, o que ela come, como que ela se reproduz. Isso são componentes do nicho ecológico. Esse nicho está completo? Não. Tem muita coisa que está faltando nesse nicho ainda. Eu poderia incluir quais são as espécies que predam, né, que comem o quero-quero. Por exemplo, tem vários gaviões que comem quero-quero. Poderia incluir isso no nicho. Poderia incluir quais são os parasitas desse quero-quero. Poderia incluir aqui. Poderia incluir também se esse animal ele é diurno, se ele é noturno, se ele é crepuscular, se é o período de atividade dele. Tudo isso faz parte do nicho, certo? Ou seja, o nicho não é só o lugar, o nicho é a forma como esse animal ou essa planta vive no ambiente, tá? Como esse ser vivo, tá? O nicho ele é para qualquer ser vivo, não é só para animal e planta, tá, gente? A gente pode diferenciar dois tipos de nicho ecológico. O nicho ecológico potencial e o nicho ecológico realizado. O que é o nicho ecológico potencial? É tudo aquilo que a espécie pode fazer. Por exemplo, o quero-quero ele pode se alimentar de insetos ou peixes.
Gente, se esse quero-quero estiver num campo alagado que não tem inseto, ele vai comer o inseto? Não vai. Ele vai comer o quê? O peixe. Ou seja, esse é o nicho realizado dele. Ou seja, ele pode comer insetos e peixes. Esse é o nicho potencial dele. Mas se ele comer somente peixes, ele está exercendo o nicho realizado. Nicho realizado é aquele que a espécie está fazendo naquele momento. Nicho potencial é tudo que ela pode fazer. Tranquilo? Gente, para finalizar, em relação ao nosso ecossistema, a gente tem alguns elementos constituintes básicos que vão dar essa estrutura do ecossistema. Nas próximas aulas, vocês vão ter um pouco mais sobre essa dinâmica do ecossistema, tá? Hoje a gente só quer dar uma olhada nesses principais componentes do ecossistema, tá? A gente pode classificar em 3 principais componentes de um ecossistema. Primeiro componente a gente vai chamar de produtor. O que são os organismos produtores? São organismos autótrofos. O que é um organismo autótrofo? É um organismo que pode, a partir de matéria inorgânica, por exemplo, gás carbônico, produzir matéria orgânica. Um desses processos que os organismos autótrofos fazem se chama fotossíntese. Tá? Fotossíntese é um tipo de nutrição autótrofa. Outro processo de nutrição autótrofa é a quimiossíntese. Então, as plantas que fazem fotossíntese, as algas e algumas bactérias que fazem fotossíntese, elas são produtoras. Por quê? Porque elas estão produzindo matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Tá? O que são os consumidores? São todos aqueles organismos que não são capazes de produzir a matéria orgânica no próprio corpo, né? Ou seja, eles têm que se alimentar de matéria orgânica de outro organismo. Por isso que eles são consumidores. Quem que são esses organismos? Os herbívoros, né, que se alimentam aí de plantas, os carnívoros, que se alimentam de outros animais, e os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Tá? Esses consumidores, vocês vão estudar melhor na próxima aula, eles podem ser divididos em várias ordens: primário, secundário, terciário, quaternário, assim por diante, tá? Mas fica aqui só a ideia básica principal deles, tá? Ou seja, um organismo que precisa consumir outro para obter matéria orgânica. E os organismos decompositores são organismos heterótrofos, né? Ou seja, que não conseguem fazer matéria orgânica a partir de inorgânico, ou seja, eles têm que consumir a matéria orgânica de algum lugar. Só que, diferente dos consumidores, eles vão se alimentar de matéria orgânica morta. Por isso que eles são heterótrofos saprófagos, porque saprófago é comer matéria orgânica morta. Tá? Quem que são esses organismos? Os fungos, né? Alguns fungos, a grande maioria dos fungos, e a grande maioria das bactérias. Ou seja, no ambiente a gente tem fungos e bactérias que vão fazer a decomposição. O que é a decomposição? Pegar aquela carcaça de um animal que acabou de morrer e pegar toda aquela matéria orgânica que está presa no corpo daquela carcaça daquele animal que morreu e devolver aquela matéria orgânica para o ambiente. Ou seja, ir quebrando aquela carcaça, aquela matéria orgânica até ela se tornar moléculas menores, tá? Ou seja, esses decompositores vão ser muito importantes para, por exemplo, a ciclagem da matéria lá nos ciclos biogeoquímicos. Tranquilo, gente? Então, o que eu tinha para conversar com vocês por hoje era isso, tá? Do mais, estudem, tá? Bons estudos, bom descanso aí para vocês e a gente conversa aí na nossa próxima aula, beleza? É isso, então, até mais, gente.